Minha sogra riu sarcástica ao telefone do seu resort em Búzios. Seu sogro só está sendo dramático, Mariana. Idosos sempre exageram suas dores. Ao fundo ouvi minha cunhada gritar: fala para ele mandar mais dinheiro. Acabaram de recusar meu cartão. Fiquei paralisada na frente do hospital com o telefone como um bloco de gelo na mão. Mas elas não sabiam de uma coisa: a lealdade de uma médica não se define pelos laços de sangue. Meu nome é Mariana Silva. A garoa fina de São Paulo era um inimigo familiar naquela manhã, uma umidade que penetrava até os ossos e deixava tudo cinzento e melancólico. Parei em frente à casa do meu sogro, uma elegante casa dos anos 40 no coração de Pinheiros. O silêncio foi a primeira coisa que me impactou. Não era a tranquilidade pacífica de um lar descansando, mas um vazio sombrio e oco que me revirava o estômago. Minha mala de couro, que ainda cheirava levemente aos antizéticos do hospital onde fiz meu fellowship em geriatria no exterior, pesava enormemente no meu ombro. A deixei cair na varanda de madeira com um baque surdo. Passei 8 meses sonhando com este momento, imaginando meu retorno depois da especialização em Londres. Tinha imaginado o aroma penetrante do café passado na hora que ele sempre preparava para minha chegada, o som suave do seu rádio velho sintonizado no programa de notícias da manhã, sua risada calorosa ecoando da cozinha onde estaria preparando pão de açúcar com manteiga. Essa era a recepção que eu conhecia. Mas não havia cheiro de café nem som do rádio. Estendi a mão e toquei a porta principal. A maçaneta de bronze estava fria, quase escorregadia sob minha palma. Apertei a campainha. A primeira vez foi esperançosa, um som claro que cortava a manhã cinzenta. Esperei. Nada. A segunda vez foi impaciente. Meu dedo a manteve pressionada um pouco mais. Nada. A terceira foi desesperada, uma última admissão de que ninguém viria. Percorri a varanda com o olhar, meu treinamento médico se ativando automaticamente. Um capacho de boas-vindas torto, um maço de panfletos molhados de um supermercado local enfiados na fenda da caixa de correio, uma pegada seca de lama perto da porta que não era minha. Esses eram os sinais de uma casa abandonada, de uma rotina quebrada. Na medicina, te treinam para reconhecer sintomas antes que o paciente os manifeste. Minha avaliação clínica, aperfeiçoada em salas de emergência estéreis e plantões noturnos intermináveis, gritava para mim da varanda do lugar mais seguro que eu já havia conhecido. Algo estava terrivelmente errado. Mariana, é você, querida. A voz me tirou dos meus pensamentos. A dona Conceição, vizinha do meu sogro há 30 anos, estava parada em seu jardim perfeitamente cuidado, com uma tesoura de poda na mão enluvada. Seu cabelo era um coque prateado impecável e seus olhos refletiam uma preocupação genuína. Forcei o sorriso profissional que nos ensinam na medicina, aquele que diz que tudo está sob controle. Dona Conceição, que bom vê-la. Queria só dar uma surpresa pro seu Antônio. Seu sorriso se desfez. Deu um passo mais perto, baixando a voz com aquela delicadeza que só mulheres mais velhas têm quando vão dar más notícias. Ai, minha filha, ele não está aqui. Não te falaram. Sua sogra Lúcia, toda a família, foram para Búzios. Faz umas semanas. Búzios. A palavra flutuava no ar úmido. Férias. Enquanto eu contava os dias da minha especialização, estudando patologias geriátricas para cuidar melhor dele, eles estavam de férias. E o seu Antônio? Perguntei, com a voz mais tensa do que eu queria. Foi então que sua expressão passou da preocupação para aquele olhar de pena que eu tanto desprezava no hospital. Mariana, seu sogro está no Hospital das Clínicas. UTI. Foi há 2 semanas. Veio uma ambulância buscá-lo. O mundo balançou. Hospital das Clínicas. 2 semanas. O hospital onde eu tinha feito minha residência. A senhora viu o que aconteceu? Conceição juntou as mãos nervosa, a tesoura fazendo um som metálico suave. Não vi exatamente o que aconteceu, mas vi seu cunhado Rafael quando a ambulância chegou. Estava lá, com todas aquelas luzes piscando. Perguntei se estava tudo bem. Fez uma pausa, olhando para suas rosas como se tivesse vergonha de repetir o que tinha ouvido. Ele simplesmente deu de ombros e me disse, provavelmente só o drama de sempre do velho querendo atenção. Aí entrou no carro e foi embora. O sangue nas minhas veias virou gelo. Drama de sempre.
querendo atenção. As palavras não eram apenas depreciativas, eram um veredicto. Um julgamento sobre um homem que tinha dado tudo a eles. Isso não era negligência, isso era malícia deliberada. Agradeci a dona Conceição com uma voz que soava estranha até para mim e peguei meu celular. O sinal estava fraco, problema típico do centro de São Paulo. Liguei para minha sogra Lúcia e fui direto para uma mensagem de voz alegre informando que ela estava fora do país. Liguei para minha cunhada Patrícia 2 vezes, depois a ligação caiu. Nada. E então, como por obra de um destino cruel e distorcido, uma notificação iluminou minha tela. Instagram. Não era uma foto, era um vídeo brilhante saturado pela luz dourada da praia. Mostrava minha cunhada Patrícia com o rosto radiante, olhos fechados em êxtase enquanto o massoterapeuta do resort trabalhava seus ombros. Estava deitada ao lado de uma piscina infinita com vista para o mar, com um drink tropical suando ao seu lado. Podia escutar a risada da minha sogra Lúcia ao fundo, despreocupada e alegre. E então veio a pontuação final brutal, a legenda escrita embaixo da cena adocicadamente alegre: domingo de autocuidado. Eu merecia faíscas #blessed #Seufari #Vacation. Um interruptor se ativou dentro de mim. Não foi um grito nem lágrimas, mas um silêncio gélido e sepulcral, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Toda a dor, o choque, a preocupação, se concentraram num ponto de fúria no meu peito. Olhei para o motorista do Uber que tinha acabado de parar na calçada. Minha voz estava chapada, desprovida de emoção. Uma ordem médica. Hospital das Clínicas. Urgente. O ar esterilizado e climatizado do HC era completamente diferente da umidade fria lá fora. Cheirava a antisséptico e cera de piso, um aroma que imediatamente faz um nó no estômago. Estava na recepção, com o zumbido familiar das luzes fluorescentes. Meu jaleco médico parecia uma armadura, mas inútil para a batalha que se aproximava. Uma enfermeira de olhar caloroso, com uma etiqueta que dizia Regina, levantou os olhos do computador. Posso ajudá-la, doutora? Perguntou, notando meu crachá médico. Vim ver o Antônio Silva, disse com voz firme. Era a única coisa que conseguia controlar. Os dedos da Regina digitaram no teclado, os cliques suaves ecoando no saguão silencioso. Uma pequena ruga se formou entre suas sobrancelhas. Claro, ele está na UTI. 3º andar. Mas doutora Silva, começou, baixando a voz com aquela compaixão profissional que eu conhecia tão bem, é a primeira visita que ele recebe. Internou há 2 semanas. As palavras foram como um soco físico. Primeira visita. 2 semanas. A raiva fria da viagem se transformou numa vergonha ardente que subiu pela minha nuca. Não era vergonha por mim, era pelo sobrenome que eu dividia com essas mulheres que agora o arrastavam pela lama em algum resort de luxo. Só conseguia acenar com a cabeça. Regina pareceu entender. Deslizou um passe de visita pelo balcão. Meu pai também foi militar, disse baixinho. Entendo o que significa honra. Nossos olhos se encontraram e naquele instante se formou uma ligação entre 2 mulheres que conheciam o valor do sacrifício. O caminho para a UTI foi o mais longo da minha vida. Cada passo no linóleo polido parecia a contagem regressiva para um veredicto que eu temia enfrentar. Quando abri a porta do quarto dele, o bip constante do monitor cardíaco era o único som. O quarto estava em penumbra, com as cortinas fechadas contra o sol paulistano. E ali, no centro de tudo, estava meu sogro. Parecia tão pequeno naquela cama de hospital, engolido pelos lençóis brancos e emaranhado numa confusão de tubos e cabos. Sua pele tinha um brilho pálido e ceroso. Toda uma vida de sol e ar livre parecia desbotada pelas luzes artificiais do hospital. Este não era o homem que me tinha ensinado a jogar xadrez, cujas mãos sempre foram firmes e calorosas. Este era um reflexo frágil dele. Minha mente médica assumiu o controle, catalogando as evidências de negligência com eficiência brutal. Seu cabelo, normalmente tão bem penteado, estava emaranhado contra o travesseiro. Suas unhas, compridas com uma meia-lua escura de sujeira embaixo. Era um insulto profundo a um homem que passava suas camisas todo domingo e acreditava que dignidade era um imperativo moral. Meu sogro costumava dizer, lealdade não é uma palavra, Mariana. É o que você faz quando ninguém está vendo. Elas não estavam olhando. Estavam tomando sol.
Me aproximei da mesinha de cabeceira ao lado da cama e abri a única gaveta. Dentro estava sua velha carteira de couro. A peguei, estava estranhamente leve. A abri. Vazia. Os compartimentos para dinheiro estavam vazios, os para cartões também. Tinham esvaziado completamente. Só restava sua carteira de identidade vencida e, escondida atrás da janelinha de plástico, uma fotografia desbotada. Era eu aos 6 anos, vestida com um pequeno uniforme de médica que ele tinha conseguido para o dia das profissões na escola. A foto estava gasta nas bordas, amassada por anos de carinho, mostrando meu sorriso largo sem um dente da frente. Tinham tirado seu dinheiro, seus recursos, sua independência, mas tinham deixado a lembrança para trás. A crueldade dessa decisão era devastadora. Não foi apenas abandono, foi um saque calculado. Nesse momento, Regina voltou ao quarto. O contato principal dele aparece como Lúcia Silva, murmurou. Ligamos várias vezes. Só dá uma mensagem dizendo que está de férias. O último vestígio de dúvidas se dissipou. Isso foi uma deserção calculada. Muda isso, disse com voz dura como pedra. Com efeito imediato, o contato principal sou eu, doutora Mariana Silva. Soletrei meu nome e dei meu número. Foi o primeiro passo numa guerra que eu nem sabia que estava travando. Depois que ela saiu, a raiva tinha se temperado, se forjando em algo mais forte, determinação pura. Aproximei uma cadeira da cama e peguei sua mão frágil, com pele fina como papel mas ainda morna. Me inclinei, meus lábios perto do seu ouvido. Minha voz não era mais a de uma médica analítica, mas a de uma soldada prometendo reforços. Estou aqui, vou, sussurrei, meu juramento ecoando no quarto silencioso. Essa batalha eu vou lutar por você. Liguei do jardim do hospital, um espaço pequeno com uma fonte e arbustos de lavanda. Um lugar projetado para acalmar, mas enquanto segurava o telefone, não buscava paz. Estava declarando guerra. Durante minha residência médica, uma doutora veterana me disse algo que sempre lembrei. Numa confrontação, não ataque as emoções deles. Eles se defendem com negações. Ataque os recursos. Assim você os obriga a negociar. Naquele momento, a linha de suprimento deles era uma conta bancária conjunta que eu tinha ajudado a estabelecer com minhas economias médicas, e estava prestes a cortá-la com precisão cirúrgica. A videochamada se conectou. O rosto da minha sogra Lúcia encheu a tela, artificialmente suave graças a um filtro que apagava suas rugas, e aparentemente, sua consciência. Usava enormes óculos de sol sobre a cabeça, e atrás dela, o azul brilhante do oceano se fundia com o horizonte infinito. Segurava um drink tropical com um guarda-chuva rosa, uma caricatura perfeita da ignorância feliz. Mariana, querida, piou com voz melosa, que surpresa te ver. Por que não me disse que estava voltando? Teria te esperado no aeroporto. A acusação foi imediata, me posicionando como culpada por arruinar sua narrativa perfeita. Olhei para ela através da tela e não disse nada. Deixei o silêncio se estender, se tornando uma presença acusadora que viajava através de milhares de quilômetros. Seu sorriso se desfez. Não vai falar nada? Você está com uma cara muito séria. Mantive a voz chapada, sem emoção. O vô está na UTI. Hospital das Clínicas. A perfeição filtrada se dissolveu. O quê? Do que você está falando? Pensei que fosse só um resfriado. O médico dele disse que não tinha nada demais. Foi ele que insistiu para fazermos essa viagem. As desculpas começaram a fluir como uma cascata bem ensaiada. Então apareceu outro rosto, minha cunhada Patrícia, bronzeada e irritada, com o cabelo molhado penteado para trás. Mariana, pelo amor de Deus, não estraga a vibe, reclamou tomando um gole da bebida. Estamos tentando desestressar. Preciso recarregar minha energia depois de um ano tão pesado. Recarregar energia. A frase, embrulhada em linguagem de bem-estar, era profundamente egoísta. Não só estavam abandonando ele, estavam justificando sua negligência como terapia pessoal. Aquele foi o momento de clareza absoluta. Minha voz ao falar era cortante como bisturi. Aproveitem. É a última viagem que vão fazer com o meu dinheiro. Lúcia soltou uma risada aguda. Do que você está falando?
Não seja dramática. Esse é o dinheiro do seu sogro. A deixei em suspense, depois entreguei a informação com a precisão de um diagnóstico médico. A conta conjunta do Itaú, cada palavra era uma carga explosiva cuidadosamente colocada, que vocês estão gastando há 2 semanas. Transferi todas as minhas economias da especialização há 6 meses para garantir que o vô fosse bem cuidado. Tenho registro claro das transações. Vejo os gastos do resort em Búzios. Vejo a fatura do spa de luxo de 3 dias atrás. Vejo os múltiplos saques que somam mais de R$ 20.000. Seus rostos empalideceram. Pela primeira vez, vi choque genuíno. Não remorso pelo meu sogro, apenas o pânico puro de 2 pessoas descobertas. Não esperei resposta. Apertei o ícone vermelho para finalizar a chamada. Meu telefone começou a vibrar imediatamente. Rejeitei ligação após ligação, mensagem após mensagem de fúria e incredulidade. Meu polegar já se movia com velocidade prática. Abri o app do banco, encontrei a conta conjunta, congelei todos os cartões, mudei senhas, transferi os fundos restantes para uma conta nova. Toda a operação durou menos de 30 segundos. A vibração parou quando elas perceberam que tinham perdido o acesso. Depois voltou a começar, com mais fúria. Silenciei meu telefone. A batalha tinha começado, mas o primeiro tiro foi meu. Naquela noite, depois de sair do hospital, depois do silêncio estéril e do bip das máquinas, coloquei em prática o que tinha aprendido em medicina forense. Voltei para a casa do meu sogro, mas não a considerava mais lar. Era uma base de operações. Fui direto para seu escritório, cheio de livros de história brasileira e fotografias dos seus anos como engenheiro. Um lugar que antes cheirava a papel velho e café, agora só cheirava a abandono. Não chorei. Canalizei toda a dor em propósito metódico. Transformei o escritório na minha sala de operações. Com a precisão de um patologista preparando um laudo, comecei a coletar evidências. Pilhas de correspondência, caixas de recibos, arquivos que ele mantinha organizados com disciplina militar. Tudo era evidência potencial. Instalei meu notebook sobre sua velha escrivaninha de madeira e iniciei o processo de escanear e digitalizar cada documento. Criei uma pasta criptografada, construindo um sistema de arquivos codificado por cores. Verde para rendas legítimas do vô, sua aposentadoria de engenheiro, previdência social, pequenos dividendos. Amarelo para pedidos familiares normais. Vermelho para gastos suspeitos, os que pareciam roubos diretos. Noite adentro, impulsionada por café puro e propósito ardente, mergulhei nos extratos bancários. Descobri o padrão, um sistema de fraude astuto que elas achavam impossível de rastrear. Encontrei um recibo de uma clínica particular, um pagamento à vista de R$ 3.000 por um tratamento que meu sogro tinha coberto. Apenas uma semana depois, no extrato, encontrei uma transferência da conta conjunta para minha sogra Lúcia. A anotação dizia: tratamento médico vô. Tinham feito ele pagar à vista, depois me cobraram o mesmo gasto. Tinham lucrado com a doença dele. Abri uma planilha do Excel. A chamei de fraude_Lucia_Silva.xlsx. Com objetividade clínica, criei colunas: data, quantia, descrição, evidência. A fase final veio da velha secretária eletrônica. Apertei reproduzir e a voz da minha cunhada Patrícia, doce como veneno com mel, encheu o quarto silencioso. Oi vô, sou eu. Achei esse curso de yoga que vai mudar minha vida em Trancoso. São só 2.000 e é um investimento real no meu bem-estar. Sei que você ia querer isso pra mim. A próxima mensagem era do meu cunhado Rafael, voz entrecortada e irritada. Olha, já falei que não tenho tempo de te levar no médico. É do outro lado da cidade. Chama um Uber. A evidência era esmagadora. Me conectei no e-mail do meu sogro. A senha era simples, uma que eu tinha ajudado a criar anos atrás. Busquei Búzios. Apareceu um e-mail da minha sogra para uma agência de viagens, datado de 2 meses antes. A última linha me gelou. Debita tudo no cartão cadastrado. Meu marido acabou de receber a aposentadoria. Ele nem vai notar que saiu. Você já encontrou evidência que transforma suspeitas em certeza aterrorizante? Esse é o momento que quebra você por dentro. Salvei tudo. Baixei arquivos de áudio,
tirei prints de tela. Meu treinamento em documentação médica foi natural. Criei 3 backups, HD externo, nuvem criptografada e um pendrive que pendurei no pescoço junto com meu crachá médico. Estava pronta. Na medicina, quando você enfrenta algo que supera sua experiência, procura o especialista certo. Não tenta operar sem saber. Meu arquivo era poderoso, mas eu era doutora, não advogada. Minha primeira parada foi a Defensoria do Idoso, num prédio modesto do centro. Me sentei com um voluntário, um senhor mais velho com PIN de veterano. Não contei a história emocional, contei os fatos. Um veterano condecorado sendo explorado pela família, negligência resultando em hospitalização. Escutou com expressão cada vez mais sombria. Quando terminei, deslizou um cartão pela mesa. Tem um advogado, disse sério. Chama Carlos Mendes. É jovem, mas é implacável em casos de maus-tratos a idosos. Ele não briga por dinheiro, doutora. Briga porque é o certo. O escritório do Carlos Mendes ficava no 2º andar de um prédio antigo na Vila Madalena, em cima de uma padaria que enchia a escada com cheiro de pão fresquinho. Seu escritório era funcional, abarrotado de livros de direito e caixas de arquivos. Carlos mesmo combinava com seu ambiente. Um homem de uns 35 anos com olhar inteligente que não perdia nada. Escutou meu resumo com ceticismo profissional, mas quando coloquei meu notebook sobre sua mesa e abri meu sistema de arquivos, sua atitude mudou completamente. Se inclinou, concentrando. Observei ele revisar as pastas, os extratos digitalizados, prints, transcrições. Sua expressão ficava mais séria com cada evidência. Parou no arquivo Excel da fraude, passando pelos registros. Se recostou e exalou profundamente. Balançou a cabeça, não com incredulidade, mas com cansaço. Meu Deus, murmurou. Ela nem tentou esconder. Naquele momento soube que tinha encontrado meu aliado. Carlos se recostou na cadeira de couro, me olhando com respeito genuíno. Doutora Silva, você já fez 90% do meu trabalho. Este é um dos casos mais bem documentados de abuso financeiro que já vi. Seu olhar se desviou para uma foto emoldurada, um homem mais velho em uniforme militar. Meu avô era sargento do exército, disse com voz suavizada. Perdeu todas as economias por um parente que o via como caixa eletrônico. Eu era estudante de direito, não pude ajudar. Me olhou com fogo nos olhos. As coisas são diferentes agora. Voltou para seu computador com concentração absoluta. Primeiro solicitamos congelamento de bens de emergência e ordem de restrição temporária. Simultaneamente, pedimos tutela completa do patrimônio. Vamos usar sua evidência para provar que ele não consegue administrar seus assuntos e é suscetível à influência indevida. Não fazia promessas vazias de vitória fácil. Me explicou os desafios, a luta que provavelmente minha família apresentaria. Mas me olhou como um guerreiro reconhecendo o outro. Não posso prometer que será rápido ou indolor, mas prometo que vou lutar até o fim. Pela primeira vez desde que pousei em São Paulo, um peso enorme que nem sabia que carregava começou a se levantar. Não era mais uma soldada solitária. Tinha encontrado um aliado. A guerra estava longe de terminar, mas agora eu tinha um exército. O dia da audiência no Fórum Cível de São Paulo, escolhi minha arma cuidadosamente. Meu jaleco médico branco, perfeitamente passado, com minha identificação e estetoscópio. Foi uma declaração antes de pronunciar palavra. Ao me formar, jurei preservar a vida e aliviar o sofrimento. Nunca imaginei que às vezes o inimigo se parece com sua própria família. Estavam esperando no corredor, minha sogra Lúcia, minha cunhada Patrícia, meu cunhado Rafael. Não vestiam luto. Pareciam irritados, como se eu os tivesse arrastado para contestar uma multa de trânsito, não para responder pela vida de um homem. Ao me aproximar com Carlos, o rosto da Lúcia se contorceu em fúria. Que diabos você pensa que está fazendo? Você está destruindo esta família. Patrícia estava atrás, braços cruzados. Sua energia está super tóxica, Mariana, sussurrou como se compartilhasse uma revelação espiritual. Não respondi. Mantive o olhar fixo nas portas do tribunal, costas retas, mãos entrelaçadas. Meu silêncio era um escudo impenetrável. Dentro, a sala era fria e impessoal.
Nos sentamos numa mesa, minha família na outra com seu advogado de terno caro. As linhas de batalha estavam traçadas. Carlos Mendes foi magnífico. Calmo, metódico, implacável. Apresentou nosso caso não como drama familiar, mas como crime financeiro. Usou o projetor para mostrar evidências numa tela grande. Uma a uma apareceram as provas, extratos bancários com gastos de Búzios, minha planilha Excel codificada detalhando o esquema de dupla cobrança, prints do Instagram da Patrícia com hashtag mereço. O advogado da minha família tentou objetar. Meritíssimo, esses foram simplesmente presentes. O senhor Silva é generoso, ama sua família. Sua nora esteve ausente por causa da carreira médica. A palavra ausente pretendia ser punhal, me retratando como ingrata. Senti raiva, mas Carlos manteve a calma. Uma carga, respondeu com voz perigosamente baixa. Apertou um botão. Um reprodutor se conectou aos alto-falantes. A voz do Rafael encheu a sala fria. Já falei que não tenho tempo de te levar no médico. É longe. Chama um Uber. Silêncio sepulcral invadiu a sala. O advogado empalideceu. Rafael afundou na cadeira, rosto vermelho. O juiz, homem severo de cabelo prateado, olhou para Rafael por cima dos óculos com expressão indecifrável, mas nada impressionada. Quando chegou minha vez, me levantei. Sentia o jaleco pesado nos meus ombros, manto de responsabilidade. As palavras surgiam de um lugar mais profundo que a memória. Meritíssimo, comecei com voz clara, não vim falar de dinheiro. Dinheiro se ganha e se perde. Vim lutar por algo que, uma vez roubado, é impossível recuperar. A dignidade de um homem. Olhei para minha família. Se recusaram a me olhar. O conselho da oposição me descreveu como ausente. Tem razão. Estive ausente enquanto me especializava em geriatria em Londres. Estive ausente estudando doenças do envelhecimento para cuidar melhor dele. Estive ausente enquanto meu sogro era sistematicamente despojado por quem deveria ser seus defensores. Minha voz ficou mais forte. Minha ausência não foi abandono. Foi preparação, foi serviço. Não estou aqui buscando vingança. Estou aqui garantindo que o homem que me ensinou o significado da honra seja tratado com a honra que merece. O silêncio era absoluto. O juiz baixou o olhar para o processo, depois para mim. Seu olhar era de profundo respeito. A decisão foi rápida e contundente. Concedeu tutela de emergência, colocando meu sogro sob minha proteção legal. Outorgou ordem de afastamento, congelou bens. Vitória total. Ao sair, minha família estava desorganizada. Pela primeira vez, pareciam exatamente o que eram, derrotados. Ganhar no tribunal pareceu uma vitória distante. A batalha legal era de papéis e argumentos. Mas a guerra real, contra o tempo e órgãos debilitados, era uma batalha que eu estava perdendo. Tem uma oração que as pessoas às vezes lembram, da serenidade. Deus, me conceda serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso, sabedoria para reconhecer a diferença. Tinha mudado o que podia. Agora tinha que enfrentar o que não podia. Meu mundo se reduziu às 4 paredes do quarto dele na UTI. A raiva e a luta se dissiparam, substituídas por concentração silenciosa. Minha família, sua traição, o julgamento, tudo se desvaneceu. A única coisa que importava era o homem na cama. Passava os dias numa poltrona gasta perto dele. Lia seus livros favoritos de Machado de Assis, as aventuras de personagens que enfrentavam solidão e dilemas morais. Descrevia lugares que tinha visitado durante minha especialização, os parques de Londres, os museus, tentando trazer o mundo para sua cabeceira. Me tornei sua tutora no sentido mais estrito. Aprendi os horários das enfermeiras, as ajudei a mudá-lo de posição, lavava seu rosto suavemente toda manhã e garantia que estivesse sempre bem barbeado e penteado. A indignidade de sua negligência anterior era um insulto que estava determinada a pagar. Regina, a enfermeira, se tornou minha companheira silenciosa. Aparecia com uma xícara de café quente pela manhã ou sanduíche simples à tarde, deixando sem palavras. Seus pequenos gestos eram boia de salvação, reconhecimento silencioso à minha vigília solitária. Compreendi que nos momentos mais escuros, a luz mais brilhante vem de fontes inesperadas.
A compaixão de um estranho pode parecer mais familiar que um membro da própria família. Algumas semanas depois da audiência, o médico me disse que seu corpo estava começando a falhar. A notícia não me surpreendeu, foi uma verdade dura e final. Naquela tarde, estava lendo Dom Casmurro para ele quando vi que abriu os olhos e me olhou. Por semanas, seu olhar tinha estado distante, perdido na névoa da medicação. Mas agora estava claro. Me reconhecia. Seus olhos, do mesmo marrom profundo da terra depois da chuva, estavam lúcidos. Tentou falar, mas só saiu um som seco. Um lampejo de frustração cruzou seu rosto. Calma, vô, sussurrei me inclinando mais. Estou aqui. Levantou a mão, a que eu segurava. Tremia pelo esforço. Depois me apertou. 1, 2, 3 vezes. Era nosso sinal, uma linguagem silenciosa que compartilhávamos desde pequena sentada no seu colo. Sua forma de me contar segredos, de acalmar medos infantis, de dar boa noite. 3 apertões. Eu te amo. A represa que tinha construído dentro, a que continha semanas de lágrimas não derramadas, finalmente se rompeu. Um soluço silencioso me escapou e as lágrimas correram pelo meu rosto. Retornei o aperto como ele me tinha ensinado. 1, 2, 3. Eu também te amo, vô, disse com voz embargada. Era nossa despedida, toda uma vida de amor comunicada em 3 pulsações tênues de uma mão fraca. Naquela noite, Regina me disse docemente que não demoraria. Me perguntou se queria que ficasse. Balancei a cabeça negativamente. Tinha que manter essa vigília sozinha. Me sentei ao lado da cama, segurando sua mão, enquanto o hospital mergulhava no silêncio. Não chorava mais. As lágrimas tinham cessado, substituídas por uma sensação profunda de paz. Falei com ele em voz baixa, não sobre literatura nem batalhas legais, mas sobre o interior. Contei histórias das paisagens paulistas que ele amava, as fazendas onde tinha trabalhado de jovem, o cheiro de café na madrugada, o som profundo do vento entre os eucaliptos, o horizonte infinito do interior. Trouxe o campo que ele amava para aquele quarto estéril. Pouco depois da meia-noite, na quietude mais profunda, senti uma mudança. Sua respiração, que tinha sido superficial, ficou ainda mais leve, e então, com um último suspiro suave, parou. O bip rítmico do monitor se calou, substituído por um tom único e interminável. Fiquei sentada no silêncio absoluto repentino, simplesmente segurando sua mão. Ele tinha partido. Depois que o médico de plantão fez o anúncio oficial e Regina ofereceu condolências em voz baixa, pedi alguns minutos mais sozinha. Alisou cuidadosamente a gola do pijama hospitalar e afastei o cabelo grisalho da sua testa. Ele não tinha morrido sozinho numa casa abandonada. Não tinha morrido na indignidade. Tinha morrido nos braços amorosos da sua nora médica, com toda a honra que merecia. Enterramos meu sogro no cemitério da Consolação, numa colina verde com vista para a cidade que tanto amava. Era um dia claro e brilhante, daqueles que ele mais gostava. O céu estava azul doloroso e perfeito. Minha família não estava lá. Sua ausência foi uma última e silenciosa confissão do seu caráter. Em vez disso, os presentes eram um grupo pequeno e estoico. Lá estava Dona Conceição, com o rosto marcado por tristeza genuína. Lá estava Regina, que tinha vindo no seu dia de folga. E havia meia dúzia de idosos com bonés de veteranos e condecorações desbotadas em jaquetas velhas. Eram seus amigos, seus companheiros de trabalho. Um deles, um homem chamado José, se aproximou de mim antes do serviço. Doutora, disse com voz rouca pela idade, seu sogro era um homem bom. Quando minha esposa ficou doente de câncer há 5 anos, não conseguia pagar o tratamento. Antônio soube e apareceu um cheque na minha caixa de correio, sem bilhete. Nunca disse uma palavra sobre isso. Seu sogro era o tipo que sempre aparecia, mesmo quando não pediam. Vestida com meu jaleco médico, pronunciei o elogio fúnebre. Não falei de traição nem abandono. Não mencionei o julgamento nem dinheiro. Fazer isso teria sido dar poder a eles neste espaço sagrado. Em vez disso, falei dele. Falei do homem que me ensinou que honra não é uma palavra que se diz, mas algo que se faz. Que lealdade é verbo. Falei de sua força serena, sua bússola moral inabalável, como seus olhos se iluminavam ao falar dos seus projetos de engenharia.
Após o eco da salva de honra e o hino nacional, um jovem oficial se aproximou. Me entregou a bandeira brasileira dobrada em triângulo perfeito. A aceitei, apertando contra meu peito. Não era apenas uma bandeira. Era símbolo de tudo que ele representava. Era a honra que eu tinha lutado para proteger. Dias depois, me sentei na frente do Carlos Mendes no seu escritório. Ele revisou os últimos documentos do patrimônio do meu sogro. A casa, as economias, os investimentos. Era uma quantia considerável. Que planos você tem? Perguntou suavemente. Um novo começo. Umas férias. Você mereceu. Pensei nas palavras de Clarice Lispector, que tinha lido. Uma das experiências humanas mais dolorosas é presenciar o sofrimento de um ente querido e não poder detê-lo. Mas podemos dar sentido a essa dor. Não quero, Carlos, disse. A casa, o dinheiro, nada disso. Me olhou confuso. Não é minha vitória para aproveitar, expliquei. Toda essa luta foi por ele. O legado dele não pode ser uma conta bancária. Tem que ser algo que viva, algo que ajude. Respirei fundo. Quero criar uma fundação com cada centavo do patrimônio dele. Vou chamar de Fundação Antônio Silva para Idosos Abandonados. A missão será oferecer ajuda de emergência e serviços legais gratuitos para pessoas em São Paulo que enfrentem exatamente o mesmo que ele. Esta foi a verdadeira vitória. Esta foi a melhor forma de vingança. Não se tratava de punição. Se tratava de construir algo bom e duradouro das cinzas da ganância delas. De garantir que o nome dele representasse ajuda, não vitimização. Carlos me olhou fixamente por um bom tempo. Seu profissionalismo se desvaneceu e me olhou como amigo, olhos cheios de admiração profunda. Essa, disse em voz baixa, é a melhor homenagem que já ouvi. Não emitimos comunicado à imprensa. Não houve grandes anúncios. O site da fundação foi lançado discretamente numa tarde. A página principal era simples, uma foto em preto e branco do jovem Antônio Silva na sua formatura de engenheiro, olhando para o horizonte com confiança. Embaixo, uma linha de texto que servia como declaração de princípios. Alguns heróis ficam para trás. Não mais. Dias depois, sentada na tranquilidade do seu antigo escritório, recebi uma notificação por e-mail. O assunto dizia ajuda para minha mãe. Era de uma mulher cuja mãe idosa, veterana do magistério, estava sendo explorada economicamente pelo filho. Escreveu que se sentia impotente sozinha. Tinha encontrado nosso site numa busca desesperada noturna. Li sua história e senti uma dor familiar. Mas desta vez, a dor não vinha com impotência. Vinha com propósito. Não pude salvar meu sogro do seu destino, mas enquanto escrevia a resposta e agendava uma ligação, percebi que, graças a ele, talvez pudesse ajudar a salvar o de alguém mais. E esse era um legado pelo qual valia a pena lutar. Uma vez que se tornou pública a notícia da Fundação Silva e ficou claro que a herança com a qual contavam tinha se tornado um fideicomisso beneficente, aconteceu o inevitável. Os ecos do meu passado começaram a reclamar atenção. Começou com mensagens furiosas do Rafael, cheias de ameaças e acusações. Li, apaguei, não senti nada. Depois veio a segunda onda, mensagens de voz patéticas da minha sogra Lúcia. Sua voz se quebrava ao falar das suas graves dificuldades econômicas, como se eu fosse responsável pelas consequências dos seus atos. A última onda, a mais insidiosa, foi manipulação camuflada em linguagem de terapia e culpa. Minha cunhada Patrícia mandou vídeos emotivos, rosto artisticamente sulcado por lágrimas, falando de como tinha aprendido a lição e precisava do meu perdão para completar seu processo de cura. O pior foi um e-mail longo e confuso da Lúcia. Foi uma aula magistral de revisão histórica narcisista. Nunca se desculpou. Se apresentou como vítima. Escreveu sobre como minha frieza e egoísmo tinham roubado dela a oportunidade de se despedir do marido. Me acusou de envenenar ele contra elas, de isolá-lo nos últimos dias. Foi uma tentativa impressionante de reformular seu abandono como meu crime. Li cada palavra, vi cada segundo de cada vídeo. Fiz isso não com raiva nem dor, mas com a curiosidade fria e imparcial de um cirurgião que examina um tumor maligno. Precisava entender seu mecanismo antes de extirpá-lo definitivamente. Vi os padrões, os ciclos previsíveis de raiva, pena e manipulação.
E nas suas palavras desesperadas e egoístas, só senti um vazio profundo. A parte de mim que poderia ter sido machucada por elas já tinha morrido. Tem um ditado: você não precisa comparecer a todas as discussões para as quais te convidam. Por anos, tinha aceito todos os convites tóxicos. Não mais. Não respondi nem uma única mensagem. Qualquer resposta significava compromisso. Sinalizaria que a porta ainda estava aberta, mesmo que fosse uma fresta. Em vez disso, realizei um ritual silencioso de despedida. Me sentei com o telefone e notebook abertos. Não foi um ato de raiva impulsiva. Foi uma decisão deliberada e estratégica para construir um muro de contenção ao redor da paz pela qual tinha lutado tanto para conseguir. Comecei com a lista de contatos. Encontrei o nome da minha sogra. Toquei, deslizei para baixo, apertei bloquear este contato. Repeti o processo com Patrícia, depois com Rafael. Depois abri meu e-mail. Criei um novo filtro, digitei seus endereços. Para a ação, selecionei excluir e aplicar filtro às conversas correspondentes. Com um último clique, décadas de e-mails dolorosos, exigentes e manipuladores desapareceram da minha caixa de entrada. Finalmente, recorri às redes sociais. Uma a uma, bloqueei seus perfis em todas as plataformas. Foi uma amputação digital, um corte limpo e definitivo. A cada clique, sentia um peso sendo tirado de cima de mim. Finalmente compreendi que família não é uma prisão perpétua. Você pode escolher quem tem acesso a você. Naquela noite, trabalhava até tarde na fundação, cuja sede ficava na antiga casa do meu sogro. Estava sentada no escritório dele, janela aberta, aproveitando o ar fresco noturno e o som distante da cidade, uma presença firme e tranquilizadora. Olhei para as luzes de São Paulo e tive uma última conversa, não com elas, mas comigo mesma. Percebi que não as perdoaria. Perdoar seria trair meu sogro. Significaria dizer que o que fizeram era, até certo ponto, aceitável, que podia ser processado e esquecido. Não era possível. Foi uma mancha permanente. Em vez disso, optei por me perdoar. Me perdoei por não ter visto a verdade antes. Me perdoei pelos anos de inocência em que acreditei na versão delas da realidade. Me perdoei pela culpa que tinha carregado, pelo sentimento de nunca ser boa o suficiente que com maestria tinham cultivado em mim. E aceitei a verdade. Alguns relacionamentos não estão destinados a ser salvos. Estão fatalmente feridos, tóxicos até a medula. Não precisam de cura. Precisam de sepultamento. E deixá-las ir completa e totalmente foi o ato de amor próprio mais saudável e honesto que pude realizar. A guerra tinha terminado. Os ecos tinham se desvanecido e, pela primeira vez, só havia um silêncio pacífico e promissor. Passaram-se vários anos desde o funeral na Consolação. Depois de completar minha especialização, decidi não voltar para Londres. Sabia que minha nova missão estava aqui, em terra firme. Agora dirijo a Fundação Silva em tempo integral da casa do meu sogro. Não é mais uma sala de guerra nem um lugar de tristeza. É um espaço de propósito sereno e esperança. Os fantasmas persistentes do abandono se desvaneceram, substituídos pelo cheiro de café fresquinho e livros novos. O quintal, antes um terreno triste e descuidado cheio de mato, agora é meu santuário. Aprendi a amar a jardinagem, a encontrar paz meditativa trabalhando a terra. Está cheio de rosas vermelhas intensas que meu sogro amava e extensos canteiros de manjericão e hortelã, cujos aromas se misturam com o ar paulistano. Minha vida agora é tranquila, construída ao redor de pequenos rituais com significado. Começo cada manhã com uma xícara de café no quintal, observando os bentivis voarem entre as flores, seus cantos enchendo o ar matinal. Escuto os sons do bairro acordando, sinto a brisa fresca da serra. Essa paz não foi um presente. Não foi herança. Foi uma vitória pela qual lutei. Um território que reconquistei e fortifiquei. Eu a conquistei. Alguns meses atrás fiz algo só para ele. Mandei fazer uma pequena placa de bronze e a instalei num banco do Parque Ibirapuera. Era seu banco favorito, com vista para o lago e para os quilini da cidade. Era onde costumávamos sentar para dividir um sorvete nas tardes ensolaradas. A placa é simples e discreta. Diz, em memória de Antônio Silva, engenheiro e amigo. Para quem precisar descansar.
Semana passada, passeando pelo parque, vi um idoso sentado no banco. Usava um boné desbotado de veterano e contemplava em silêncio o lago. Um olhar de contemplação pacífica se refletia no seu rosto. Desconhecia a história por trás da placa na qual se apoiava. Só via um lugar para descansar. E naquele momento, soube que o legado do meu sogro continuava vivo. Não era um grande monumento. Foi um lugar tranquilo de descanso para outro veterano da vida. Um reconhecimento silencioso para todos os outros que compreenderam a importância simples e profunda de simplesmente estar lá. Não busco mais inspiração em livros nem citações. Não preciso. Aprendi que a fonte mais poderosa de força vem de uma vida vivida com propósito, da convicção serena das suas próprias decisões. Me tornei minha própria fonte de inspiração. Esta manhã chegou um pequeno pacote pelo correio. Dentro havia uma carta escrita à mão e um pequeno embrulho em papel encerado. A carta era da filha do veterano do magistério que ajudei primeiro, a mulher cujo e-mail tinha lançado a fundação. Escreveu que, graças à ajuda legal recebida, sua mãe tinha conseguido uma ordem de afastamento contra o filho e agora estava segura. Pôde ficar na sua casa em vez de ser obrigada a ir para um lar geriátrico. Queria que provasse isso. É receita dela. Abri o pacote. Dentro havia meia dúzia de biscoitos de aveia com passas, ainda macios. O cheiro era morno, doce e cheio de uma bondade simples e sincera. Era o aroma da gratidão. Agora estou sentada no escritório dele, com a carta na mesa ao meu lado. O sol do entardecer entra jorros pela janela, iluminando partículas de poeira que dançam no ar. Não sinto mais a raiva fria que uma vez me acendeu, nem a dor profunda do luto. Só me resta uma gratidão profunda e silenciosa. Não apenas ganhei uma batalha legal. Protegi o legado de um homem bom. Honrei sua vida dando futuro aos seus valores. Sempre dizem que o sangue é mais grosso que a água. Aprendi que não é verdade. É uma mentira conveniente, uma desculpa para a obrigação sem ação. A lealdade é mais grossa que a água. A honra é mais densa que a água. O amor demonstrado é mais denso que a água. Meu sogro me ensinou isso, não com palavras, mas com sua vida. E essa é a lição que vou levar comigo pelo resto da minha vida. Me recosto na sua cadeira velha, fecho os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, simplesmente sorrio. Estou em paz. Meu sogro me ensinou que as pessoas mais importantes são as que aparecem. Minha história teve seu próprio campo de batalha, mas sei que não estou sozinha nessas guerras silenciosas. E me faz pensar em todos que me escutam agora mesmo. Então quero perguntar: quem foi a pessoa que esteve aí para vocês? Quem foi seu apoio quando o mundo parecia instável? Me honraria ler sobre eles nos comentários. E se as histórias sobre resistência, honra e como encontrar força nos momentos mais difíceis fazem sentido para vocês, espero que sigam nossas histórias para que possamos continuar compartilhando juntos.